Salam! Eu sou Marcela Zivler e este é o Que Borra é Essa? Seja bem-vindo. Vem comigo que eu vou te contar um pouquinho de como é a arte da leitura da borra do café. Quer aprender? Então vamos lá. A primeira coisa que eu adoraria falar é muito obrigada. Eu sou muito grata de estar aqui dividindo esse momento com vocês. E queria aproveitar esse momento para explicar que salam é uma saudação em árabe. É como a gente dizer assim em português: oi, tudo bem? Olá, oi, como vai? E aí? Mas salam é a forma contraída ou contracta de wassalamu alaikum. Então, quando você encontra alguém e wassalamu alaikum, ele vai responder alaikum salam, ao contrário. E quando você fala só reduzido, salam, a pessoa responde wassalam, é só um cumprimento. E aí, como vai? As primeiras xícaras desse programa, dessa borra que nós vamos conversar muito sobre, elas vão falar, na verdade, do que representa o café no mundo. Vocês sabiam que o café é a segunda bebida mais tomada no planeta, só perdendo para a água? Ou seja, existe uma cultura em torno do café que deu origem ao que a gente chama de cafeomancia. Vou explicar nos próximos programas para você, tá bom? Mas hoje o que eu queria falar para todos vocês é o quanto eu estou grata de estar aqui, quanto eu estou feliz de estar aqui e explicar algumas diferenças e o que vai rolar aqui no programa para vocês entenderem qual é a proposta da gente estar aqui batendo esse papo e tendo esse encontro, né? A gente vai falar da arte da leitura, da borra do café, de maneira tradicional e também o uso de outras metodologias, metodologias autorais. A gente tem o método turco, a gente tem o método grego, a gente tem método de pretos velhos, né? A gente tem aí colegas meus, oraculistas e grandes cafeomancistas que vocês vão esbarrar aí pela vida, vocês vão ver que cada um desenvolve uma maneira muito própria de ler o seu café. Mas tem algumas coisas que não mudam. Por exemplo, algumas figuras que a gente vê na xícara, elas têm um significado já mais ou menos simbólico, mistificado, ou com uma interpretação mais direcionada. E é isso que a gente vai conversar ao longo dos nossos programas. A gente também vai trazer curiosidades sobre o cultivo do café. A gente vai trazer curiosidades sobre a cultura árabe, sobre as origens desse oráculo, dessa ferramenta fantástica, que sim, pode falar muito a respeito de você, como uma ferramenta de autoconhecimento, mas também vai falar de passado, coisas que aconteceram, presente, coisas que estão acontecendo na sua vida, e também de coisas que ainda estão por vir, mais conhecido como futuro. É muito comum nas minhas xícaras eu receber perguntas objetivas, específicas dos consulentes. Eu costumo dizer assim: a xícara conta o que ela quer. Ela não vai sempre lhe contentar, lhe responder em todas as suas dúvidas. O que vai aparecer na xícara é o que a xícara, ou seja, o que a nossa egrégora, a nossa família espiritual acredita que você precisa ou merece receber como resposta naquele momento.
nem sempre é a sua dúvida. Então, às vezes, alguém chega assim com uma dúvida, né? Ah, eu quero saber se o dinheiro tal vai sair para mim. E aí na xícara não diz, não fala. Mas daí na xícara aparece um carro, aparece uma viagem. Ora, e aí você faz o link. Se está aparecendo um carro, uma viagem, é possível que esse dinheiro ou algum outro esteja a caminho, porque ela está materializando coisas para você. Percebe a diferença? Então, quando a gente tem perguntas muito objetivas, eu costumo dar esse conselho mesmo, porque isso é uma orientação, né? Eu costumo dar esse conselho ao consulente, dele procurar em outras ferramentas que respondam com objetividade, como as runas nórdicas, por exemplo, que são super objetivas, como um baralho, um Petit Lenormand, né, conhecido, difundido e divulgado como baralho cigano, embora não seja o baralho cigano original, que é o Romaí, mas isso é assunto para mais para frente. Então, quando você tem uma pergunta muito específica, é importante saber que nem sempre a xícara vai te contemplar. Talvez a xícara só conte o que ela quer, o que a sua egrégora permite, o que você precisa ou merece saber naquele momento. A relação que o mundo árabe tem com o café é vastíssima. Presume-se que por volta do século XV ao século XVI começou aí todo o cultivo do café e famílias inteiras se sentavam à mesa, como a gente, né, toma um café, como a gente senta para almoçar, que ainda é, né, uma tradição de famílias, familiares e amigos de sentar juntos para comungar nesse momento, né, que é um momento espiritualista, é um momento extremamente espiritual, né? Sentar todos em prol de um mesmo objetivo, em torno de uma mesa, né, para compartilhar, para comungar de um alimento. Então, alguém resolveu olhar dentro da xícara que tinha, olha que interessante, fundo branco. Porque o fundo branco é importantíssimo para a leitura. Essa é uma informação que talvez tenha lhe fugido, né? Porque quando o fundo tem figura, está desenhado, essa imagem ela modifica o que o pó do café ou a imagem, né, que mostra o líquido do café vão desenhar. Então é importante que o fundo dela seja branco. Não importa que por fora ele seja desenhado, mas por dentro, lá dentro, ele tem que ser com fundo branco. Então, quando alguém, né, percebeu que com o fundo branco conseguia ler e via imagens, e começou a falar assim, como num bate-papo, numa conversa, sem essa pretensão de ser uma arte adivinhatória, mas estava ali nascendo uma arte divinatória. Na verdade, eu costumo dizer que o café não adivinha nada, assim como nenhum outro oráculo. São artes divinas, elas nos conectam com a fonte, com esse ser superior, que às vezes pode ser representado por outrem, depende da sua crença, né? Ou da sua religiosidade, e às vezes eu prefiro acreditar que não, que essa fonte nada mais é do que o meu eu superior, resultado de tantas e tantas vidas, de tantas e tantas encarnações, em que a gente vai aprendendo, e ele vai, esse eu superior vai ficando inteligente, e é ele que abre esse canal
e se comunica através de uma ferramenta. O café é uma ferramenta. E aí essa fonte passa para nós mensagens, recados. Este é o nosso Que Borra é Essa? E eu espero que você tenha tido ainda mais curiosidade, se interessado ainda mais pela cafeomancia. E com o tempo a gente vai se vendo aqui semanalmente, eu vou tirando dúvidas. Quem quiser pode me seguir no Instagram e também enviar as suas dúvidas que a gente recebe e tira as dúvidas no programa seguinte, tá bom? O meu Instagram tá aparecendo aí para você e aí você entra em contato com a gente, que a gente vai esclarecendo pouco a pouco essa arte tão rica, né, tão poderosa, essa ferramenta tão incrível e que, pelo feedback que eu tenho das pessoas que eu atendo em eventos, em feiras, é tão assertiva que as pessoas ficam realmente impactadas, né? E é isso. Eu agradeço. Em árabe, shukran, que significa obrigado. Até a próxima, até semana que vem. E assalamu alaikum.